Livro Aveluz, João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Tolerância. Filipe. Betsaida. Betsaida, famosa cidade que resplandece na história por seu berço, não somente de Filipe, o apóstolo, inquieto por saber os segredos do Criador e da vida, como de André e Pedro. Burgo pertencente ao reino da Galileia, eixo do disciplinado do Divino Mestre. O sol começava a distribuir seus primeiros raios de um ouro encantador, como se fossem as mãos de Deus abençoando a vinha fecundante da terra com sementes de luz. Filipe já estava de pé, contemplando a natureza, que fazia palpitar cada vez mais seu coração ansioso pela verdade, manifestando em cada batida interesse profundo por um diálogo que lhe acalmasse o raciocínio. Deixou que a luz do astro o beijasse em todas as direções. Lembrou-se da juventude junto aos pais, seus amigos, os rebanhos, a pesca, as flores. Parou os pensamentos, encantado, sem nenhuma mescla de dúvida, sobre a grande inteligência que nos comanda a todos, sentindo o Senhor palpitar em toda a criação. Seu raciocínio se empalidecia diante do que o coração lhe oferecia como esperança, que transmutava as claridades do tempo em fé, aquela fé que mais tarde o Evangelho anunciaria como capaz de transportar montanhas. Por que tudo isso, Filipe? Porque naquela noite havia o encontro de Jesus com todos os seus discípulos. Era como um festival doutrinário. Era Deus, por intermédio do Mestre, renovando a confiança em relação aos homens do mundo. Era o cumprimento de todas as profecias sobre aquele que haveria de vir. Naquele dia, o carro solar fez todo o seu majestoso percurso, como se fosse em segundos para o apóstolo Filipe. Nas primeiras horas da noite, ele se colocou no meio dos 12, à beira do lago de Genezaré, em um velho casarão, onde o Cristo se salientava silenciosamente, sentado, aguardando a todos e perpassando seus olhos mansos e lúcidos por todo o colégio apostolar. Filipe, envolvido por emoções indescritíveis, cruza seu olhar solícito com o do Nazareno, que já esperava ouvir algo do apóstolo. O filho de Betsaida levanta-se num misto de alegria e emotividade e fala com fervor:
Mestre, era nosso intento saber com mais propriedade, pela extensão da linguagem espiritual, o que significa tolerância, pois às vezes me confundo por desconhecer seus limites. O silêncio era a tônica do ambiente. Felipe acomodava-se em um banco improvisado e espera a resposta, ansioso como todos os companheiros do aprendizado evangélico. Jesus renova seu olhar em todos os presentes, deixa entreabrir os lábios num sorriso leve e expõe com segurança. Felipe, a tolerância é um estado de alma que todos nós deveremos conquistar. Ela por si tem múltiplos valores, mas denuncia algum perigo. É como uma massa forte no alimento da vida, que sem outros ingredientes auxiliares exagera a fermentação. Contudo, não podemos viver sem a força da tolerância que nos faz acalmar alguns impulsos inferiores. É proveitoso que, junto a ela, coloquemos a razão em evidência para que ela não passe dos limites que lhe compete atingir. A enfermidade moral está sujeita às mesmas leis que as doenças do corpo. Um terapeuta, para ministrar remédios aos enfermos, necessita conhecer as dosagens correspondentes aos desequilíbrios orgânicos. Assim é o orientador. A impaciência nesses casos pode ser fatal, como o veneno disciplinado é fonte de vida. A tolerância, Felipe, do modo como pensas, forma uma interrupção na mente que desconhece a disciplina, fazendo esquecer a justiça. Ela não pode passar das fronteiras delimitadas pelo bom senso. Jesus dá um tempo para que todos ordenem os pensamentos. Felipe parece em êxtase, procurando confrontar assuntos e extrair a essência dos conceitos do Divino Amigo. Quando o apóstolo quis continuar o assunto da complacência, sentindo dificuldade na aplicação dessa virtude singular, Jesus adiantou-se, consciente de seus pensamentos, e continuou sua fala com serenidade. Felipe, quando toleras um desequilíbrio, aprovas a desarmonia, e assim passarás a alimentar uma força contrária
que persegue a tua própria paz, estabelecendo um vínculo teu com o fato e vice-versa. Tolerar sem conhecimento de causa é estimular efeitos por vezes perniciosos, favorecendo o ambiente de conivência. Entretanto, é preciso notar que desaprovar um ato alheio, ou mesmo nosso, não implica em usar a violência, tampouco o escândalo. Pelas tuas próprias feições, ao conversar com alguém, é fácil de notar, no silêncio do coração, que não apoias tais ou quais atitudes. E pela alegria e interesse que manifestas pelos ideais superiores do companheiro, tu escreverás, sem uso do verbo e da letra, tua aprovação pelo bem da coletividade, principalmente quando esse ideal se apoia nos alicerces da dignidade que as leis de Deus nos oferecem. Tolerância é palavra mais ou menos solta que cresce da solicitude do coração e da inteligência, enriquecidas na experiência do tempo e nas bênçãos do Pai Celestial. O mestre deixou passar alguns segundos e complementou: moderação não é tão difícil como todos podem pensar. O mais engenhoso é saber tolerar. Fez-se silêncio novamente e os olhos dos discípulos se intercruzaram como se estivessem numa conversação mental, procurando cada um o apoio do outro na assimilação dos conceitos da noite. Felipe, como que magnetizado pela luz, deixa escapar um suspiro, monologando: meu Deus, como é trabalhoso ser bom! Como é problemático ajudar aos outros nas linhas paralelas da justiça e do amor. Suspirou profundamente e acrescentou: talvez a tolerância, dentro dessas normas, não agrade a ninguém. A atmosfera do ambiente pedia meditação. Nenhum dos discípulos ousava quebrar o silêncio diante do Cristo, esperando por um desfecho de maior entendimento, como acontecera em outras ocasiões. Felipe encontra novamente o olhar firme e magnânimo de Jesus, de onde esplendia carinho e doçura, e começa a ouvir o Rabi da Galileia, sentindo que estava a sós com ele nos páramos infinitos.
Jesus continua: não esqueçais nunca da condescendência. Desde quando abrir os olhos ao acordar, até fechá-los para dormir, que ela seja o resguardo das vossas vidas e da vida dos que anseiam pela felicidade. Todavia, é justo que não vos esqueçais da educação, tornando-a consciente dos caminhos que percorre o amor mais puro, aquele que cede na hora que a caridade deseja e que nega no momento em que o abuso pretende dominar a humildade. No instante em que duvidais até que ponto pode atingir a paciência, procurai os recursos da oração com respeito e fé, que a inspiração divina vos dará a resposta pelos processos da certeza, como o instinto selecionador do comer e do beber dos animais. O prêmio para todos nós virá com a assistência dos anjos àqueles que se esforçam em direção à luz. Se quereis viver em paz com os outros e com a vossa própria consciência, procurai, se já não o fizestes, disciplinar vossa tolerância para convosco e para com os vossos semelhantes, desde que façais tudo isso com e por amor. Todos os discípulos respiraram aliviados. Com os últimos remates de Jesus por enxergar a oração como força propulsora na aquisição da fé, guardando a lição do Mestre sobre a tolerância para aplicá-la em todas as oportunidades que surgissem. Jesus nos abençoe.